O que acontece após a morte? A Bíblia nos revela segredos profundos sobre o destino da alma, a promessa da vida eterna e o mistério da ressurreição. Descubra agora o que Deus tem preparado para aqueles que o seguem. Não perca esta reflexão essencial para a sua fé. Bem-vindos ao canal Ao Lado do Pai. Não se esqueça de se inscrever, isso nos ajuda a continuar produzindo cada vez mais vídeos para você. Já deixe o like agora para não esquecer e vamos para o vídeo. A morte é um mistério que todos nós enfrentamos, mas a palavra de Deus nos dá respostas claras sobre o que acontece após a nossa partida deste mundo. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para algo eterno. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre a morte, o destino da alma e a maravilhosa esperança da vida eterna. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o que realmente acontece quando deixamos este mundo. O destino da alma. A Bíblia nos mostra que, ao morrer, o corpo é enterrado, mas a alma continua sua jornada. No Antigo Testamento, a ideia de um lugar de descanso para os justos e os ímpios é clara. Em Lucas 16, 22 a 23, Jesus nos conta a parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz, enquanto o rico sofre no inferno. O que isso nos ensina? Que, ao morrer, nossa alma não desaparece, mas se encontra em uma realidade além da morte. Imagine a paz de estar no seio de Abraão ou o sofrimento de estar distante da presença de Deus. A decisão que tomamos em vida tem um impacto eterno. Céu e inferno. A Bíblia é clara sobre a existência de dois destinos após a morte, o céu e o inferno. Mateus 25:46 nos diz que irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O céu é descrito como um lugar de alegria, paz e comunhão com Deus. Apocalipse 21:4 fala de um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso é a promessa para todos que vivem segundo a vontade de Deus. Por outro lado, o inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus. Em Apocalipse 21:8, vemos que aqueles que rejeitaram a fé em Cristo e viveram em pecado terão como destino o lago que arde com fogo e enxofre. Isso nos lembra da seriedade da escolha de vida que fazemos. O céu representa a realização de nossa relação com Deus. O inferno, o destino daqueles que escolheram rejeitar sua misericórdia. Onde você quer estar quando a vida neste mundo chegar ao fim? A ressurreição. A ressurreição é o coração da esperança cristã. João 11:25 a 26 nos ensina, quando Jesus fala a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Jesus, com sua morte e ressurreição, venceu o poder da morte. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas um passo em direção à ressurreição. No 1 Coríntios 15:52 a 54, Paulo fala de como os mortos em Cristo serão ressuscitados no último dia, em um abrir e fechar de olhos, transformados em corpos glorificados. A ressurreição é a garantia de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para viver com Ele para sempre. Pense na promessa da ressurreição. Jesus venceu a morte e nós, com Ele, também venceremos. O que isso significa para a sua vida e sua fé? A vida eterna. A vida eterna não é apenas um conceito distante, mas algo que começa aqui e agora. João 3,16 nos diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A vida eterna começa com a nossa relação com Cristo, uma comunhão diária com Ele. Não é apenas uma recompensa após a morte, mas um presente para o presente, uma vida transformada pela graça de Deus.
Em João 17,3, Jesus define a vida eterna como conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E esse conhecimento é algo que pode começar aqui, enquanto ainda estamos neste mundo. A vida eterna é mais do que uma promessa para depois da morte. É a experiência da presença de Deus conosco, transformando nossas vidas todos os dias. O julgamento final. No final dos tempos, todos serão julgados segundo suas obras, como nos ensina Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Jesus, o justo juiz, avaliará as escolhas de cada um. Para aqueles que confiaram em sua graça e viveram segundo sua palavra, o julgamento será um momento de recompensa e acolhimento no seu reino. Para aqueles que rejeitaram a oferta da salvação, será um momento de separação eterna de Deus. O julgamento final é certo, mas a boa notícia é que, por meio de Jesus, o julgamento não precisa ser de condenação. A escolha de viver em Cristo é a nossa passagem para a vida eterna. A morte, então, não é o fim, mas um novo começo. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Ao refletir sobre o que acontece após a morte, lembre-se de que temos a oportunidade de viver essa vida transformada agora, pela graça de Deus. Que possamos, com confiança, aguardar o dia em que seremos ressuscitados para viver eternamente com Ele. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também buscam compreender mais profundamente o que a Bíblia nos ensina sobre a morte e a vida eterna. Que Deus abençoe sua caminhada e até o próximo vídeo!